irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de estudo bíblico aqui da comunidade Giovanici. Léo, como o senhor está? Tô bem, o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então Está feliz? estamos, com E a família certeza. lá? Tá bem, tá bem. Guardada no Senhor. Meus irmãos, eu espero que vocês estejam muito bem na casa de vocês. Espero que sua família esteja feliz, que você tenha tido um dia bom de trabalho, né? Cheio de força, cheio de vigor, construindo os sonhos que o Senhor colocou no seu coração. E hoje nós estamos aqui para tratar de mais um assunto bíblico, explorar mais um tema que é pertinente para a Igreja de Cristo dentro das Escrituras, olhando para as Escrituras e entendendo biblicamente. E eu quero te convidar então a ficar bem confortável no seu sofá, sabe? Deixa para depois os problemas que você tem para resolver, pega o seu chazinho, o seu cafezinho, a gente sempre tá com o nosso chazinho aqui do nosso lado, né, Léo? Pega o seu chazinho, seu cafezinho, sua pipoca, sua batata frita, seja lá o que você gosta. Pede uma pizza, programa na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira já pede uma pizza pra participar comendo aquela pizza com a mão, sabe? Isso, mas tem que chegar Maravilhosa. antes das 7h30 pra você já estar preparado aí. Perfeito, já tá ali com a pizza na mão. E vai ser maravilhoso. Sem mais delongas, vamos começar, Léo. Vou fazer uma oração e posteriormente nós entramos no nosso assunto. Isso. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti. Gratos porque o Senhor é um Deus de misericórdia e nós temos o privilégio, Pai, a honra de estarmos aqui reunidos mais uma vez para falar a respeito das Escrituras. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para falar a respeito daquilo que é de mais profundo na Bíblia? Também, Pai, quem somos nós para compreender, Pai, as profundezas do Teu coração, as complexidades da vida? Por isso nós te pedimos, Pai, que em sua misericórdia o Senhor alcance o nosso coração e o seu santo e doce Espírito possa vivificar a nossa mente, quebrar toda a barreira intelectual que nos impede de compreender as coisas mais importantes e que nós possamos ser pessoas que entendem, compreendem e buscam uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé que compreende e que ama conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje o nosso tema, Léo, é a Perseverança perseverança dos dos santos. santos. Uma doutrina fundamental na nossa fé. A Com certeza. perseverança dos santos. Romanos 8,30 diz assim, ó. Aqueles a quem Deus justificou, Ele também glorificará. E com isso, Léo, comece a explicar pra gente, pra quem não entende nada, o que é a doutrina da perseverança dos santos. Então vamos lá, irmãos. Doutrina da perseverança, primeiramente, né, que fique claro. Você gosta de falar sobre doutrina, Roberto? É bom, né? É bom, É né? importante, né? Irmãos, eu gosto de uma frase, né, sobre o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é somente doutrina, mas ele não é menos do que doutrina. Você não consegue definir o Evangelho do Senhor sem aprender as doutrinas do Evangelho do Senhor. Sim. Mas ele também com certeza, ele é mais do que doutrina, né? E essa doutrina que a gente está falando hoje, a gente vai abordar hoje de forma, de certa forma, superficial, é uma doutrina, qualquer doutrina do Evangelho, a gente, em uma hora, né, nesse tempo de estudo aqui, a gente não consegue abordar de forma totalmente definitiva, né, aprofundada no último, isso levaria mais estudos, mas hoje a gente vai falar sobre isso, pelo menos que te auxilie a ter um norte sobre o que isso significa, né? Talvez você já ouviu falar sobre perseverança dos santos, ou talvez não, talvez você ouça esses dois termos de forma separada, ou só perseverança, não, porque você deve perseverar, você deve continuar, isso e aquilo. Mas a perseverança dos santos é um termo que define uma doutrina do Evangelho, e essa doutrina ela é definida da seguinte forma: a perseverança dos santos é a verdade de que todos os eleitos ou salvos de Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus e regenerados pelo Espírito Santo, permanecerão na fé até o fim. Não porque eles sejam fortes em si mesmos ou capazes, mas porque Deus os sustenta e guarda esse indivíduo. Então, né, em poucas palavras, todos aqueles a quem Deus chamou, salvou, elegeu nele, ele vai sustentar na fé até o fim. Essa é o básico, o conceito básico sobre a perseverança dos santos, né? E
uma frase, né, uma definição que nos ajuda a entender, está lá na Confissão de Fé de Westminster, que diz o seguinte: aquele a quem Deus aceitou no seu amado, em Cristo Jesus, eficazmente chamou, santificou por seu Espírito e a quem deu a preciosa fé dos eleitos. Não podem decair total e finalmente do estado de graça, mas certamente perseverarão nele até o fim e serão eternamente salvos. Ou seja, basicamente é o seguinte: aquele que Deus salvou é impossível cair de forma que perca a sua salvação, perca a sua fé, no fim das contas, no fim da vida. É bem aquela questão de que a ovelha perdida, ela continua sendo uma ovelha. Uhum. Então ela está machucada, ela está ferida, ela se perdeu, ela saiu do lugar onde ela deveria estar, mas acima de tudo ela continua sendo uma ovelha. Né? Uhum. Ela continua sendo uma ovelha. A dracma ser encontrada continua sendo uma dracma e o filho pródigo continua sendo um filho. Exato. Né? Então nós não perdemos a salvação e o Senhor se encarrega de cuidar da perseverança daqueles que são seus. É por isso que você que é salvo, se você parar para fazer uma análise da sua vida, do seu coração, principalmente dos seus dias de maior baixa emocional, mais complicações, mais problemas, você vai se lembrar que o Espírito Santo serviu para você como um imã mesmo. Que por muitas vezes a gente quer se afastar do Senhor dizendo, sabe quando a sua mente tenta te enganar, dizer que o Senhor não está próximo, que o Senhor não cuidou, que você merecia mais, que sabe quando a gente está naquela situação de auto-menosprezo mesmo, e a gente sempre pensa que a gente é o esquecido de Deus, ou muitas vezes pensa e fala, cara, quer saber, eu não quero mais fazer nada pro Senhor e tudo mais, e aí vem o Espírito Santo e constrange o nosso coração e nos lembra, e é como se fosse um imã que sempre nos puxa de volta. E sempre nos lembra do lugar onde nós devemos estar, e aí ele vivifica aquela chama de novo, ele fortalece de novo a casa do nosso coração, a nossa construção, e nós continuamos a caminhar com mais um pouquinho de gasolina. Então, a perseverança dos santos diz muito respeito a isso. Não que não teremos problemas, não que não teremos dias ruins, e não que nós não tropeçaremos no caminho, mas que sempre haverá o Senhor ali nos erguendo de novo. E esse tema, né, Léo, foi selecionado pela gente por ser pertinente pelo fato de que nós vivemos em tempos de bastante dificuldades que nos dão constantemente vontade de desistir. Não é uma exclusividade da nossa geração, mas nós não podemos negar que os tempos em que nós vivemos são tempos difíceis. Sim. São tempos complexos e até difíceis de serem compreendidos mesmo, né? O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o futuro da própria igreja? Para onde nós estamos indo? Parece que nós estamos em um período de complexidade, onde é necessário muita fé, muito foco, muita oração para mantermos-nos centrados no Senhor e não cedermos a trazer para a comunidade um futuro que veio do nosso próprio coração, da nossa própria mente, daquilo que a gente achava que seria mais bacana para a igreja, e por aí vai. E para a nossa vida individual da mesma forma, para as nossas famílias da mesma forma, nosso futuro no trabalho da mesma forma. Por isso é importante em tempos de caos, em tempos de dificuldade, em tempos de incerteza, em tempos de ansiedade, em tempos onde nós olhamos para a nossa nação e a gente pensa, poxa vida, o que está rolando? Sabe, para onde vai? Onde chegará? O quanto mais tem para piorar? Né? O Tiririca sempre esteve certo quando ele disse, né? Pior do que tá não fica. Ou melhor, ele estava errado, né? Pior do que tá não fica, fica. Sim, dá para ficar. Para baixo sempre dá para ir mais, né? Sempre dá para cavar sempre mais. Dá para ir mais. A gente se lembrar que apesar disso existe um Senhor, existe um Deus a quem nós servimos, e esse Deus, ele se encarrega de nos erguer e nos levantar e nos manter firmes e fortes na caminhada. Firmes e fortes na rota, no caminho onde ele nos colocou para trilhar. Existe um livro clássico, acho que é um dos maiores, é um dos maiores clássicos da fé cristã, que é O Peregrino, do John Bunyan. E esse livro ele é muito simples, é um livro que é feito para qualquer pessoa conseguir ler de fato. É um livro muito simples, de muito fácil leitura, e de uma forma muito lúdica ele narra justamente essa caminhada de um cristão até o céu. Então essa caminhada, e literalmente ele narra como um caminho, onde vem pessoas que simbolizam coisas ou simbolizam sentimentos que tentam nos afastar do Senhor. Olhar para a vida cristã como um caminho nos ajuda a compreender a perseverança dos santos, na compreensão de que o Senhor é esse
cuidador, esse zelador, né? Uhum. Esse GPS que recalcula a rota para que nós não nos percamos no meio do trajeto e nós alcancemos o lugar onde nós desejamos alcançar, que é a plenitude da presença de Deus. É engraçado que todas as vezes que nós chegamos nesses assuntos, aonde os tempos em que a gente está vivendo, eles fazem parte, né? Eles de certa forma afetam esse tema. O que a gente percebe? Um sentimento por trás disso que a gente está falando. Não sei se é isso que você está percebendo na sua casa, mas um sentimento de que se as coisas piorarem ainda mais, não sei quantos ainda vão permanecer em Cristo, ou na fé, ou vão desistir, ou entende nessa linha de pensamento. Quando a gente fala sobre a perseverança dos santos, a gente não está somente falando sobre perseverar, sei lá, você iniciou a sua empresa e todo início ele é difícil, né? Você tem que vencer barreiras, você tem que vencer obstáculos, dificuldades, aprender muita coisa e muitas vezes sozinho. E a perseverança dos santos aqui, ela não se resume somente a isso, ela vai muito mais além. Ela fala sobre lá no fim da tua vida, lá no fim da história, na consumação da história da tua vida, Jesus vai te encontrar firme na fé. Não porque nós, com as nossas próprias forças, conseguimos chegar lá. Porque se dependêssemos das nossas próprias forças, nós não duraríamos 24 horas na fé, né, em Cristo Jesus. Ou seja, vai ter os momentos que a gente vai estar esgotados e nos auto-menosprezando, como o Roberto falou aqui. A gente vai dizer, vai concluir, não, hoje eu tô fraco, essa semana eu tô fraco, esses últimos dias aí eu tô fraco. E vai ter aqueles dias que a gente vai dizer, não, essa semana aí eu tô, graças a Deus, eu tô muito forte, eu tô bem, eu tô revigorado, eu tô refrigerado a minha alma. Deus me concedeu um refrigério e eu estou forte, agora vamos em frente. E você vê que aquelas forças que você ignorantemente achou que eram suas, vão se esgotando. Vão se esgotando. E você percebe no aprendizado da vida cristã que por suas próprias capacidades, nós, né, por nossas próprias capacidades, não somos capazes de perseverar até o fim. Mas existe uma verdade, existe uma doutrina, existe uma verdade chamada perseverança dos santos, que e aqui eu vou já entrar nos fundamentos bíblicos para essa doutrina. João 10, 27 ao 29 diz assim. Deixa eu achar aqui que agora eu me perdi. Ah, sim, aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Jesus disse isso. Isso aqui é um dos fundamentos bíblicos que trazem o embasamento da doutrina da perseverança dos santos, e que, cara, se Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas vão ser arrancadas das suas mãos, é porque nenhuma vão ser arrancadas. Não vão. E como você bem colocou, a ovelha perdida, ela ainda é a ovelha. Aqui nós vamos abordar mais pra frente também. Então você quer dizer que quem é salvo, então nunca vai perder a salvação? Não. Quem é salvo nunca vai se desviar? Pode se desviar, mas ele pode estar perdido, mas ele não vai deixar de ser ovelha. Porque Deus o salvou. E ele não vai deixar nada nessa vida, nenhuma circunstância, nenhuma situação, ninguém tem o poder de transformar essa ovelha em bode. Porque quem transformou ela em ovelha foi o Senhor, né? Exato. Quem a salvou foi o Senhor. Então, um dos fundamentos é o próprio Jesus falando. Ele escolheu, né? Ele escolheu. Se não gostou, ninguém vai arrebatá-las da mesma. Ele que escolheu, e se não gostou, reclama com ele. Por isso que nós devemos, inclusive, ser piedosos e caridosos na nossa interpretação das dificuldades das pessoas com a fé. Nós precisamos ser piedosos quanto a isso. No entendimento de que por trás de muita dor, muita ferida e muito engano pode haver uma ovelha do Senhor ali. Com certeza. Né, um cuidado, esse zelo, esse cuidado. E nós precisamos nunca tentar tomar a posição do Espírito Santo no processo de salvação de uma pessoa. A nossa função enquanto irmãos em Cristo é amar a pessoa, educá-la, ensiná-la nos preceitos,
nunca ocultar aquilo que é certo e errado, mas acima de tudo também nunca deixar de amar. Com certeza. Entendendo que o processo é do Espírito Santo no convencimento da alma da pessoa. Afinal de contas, eu acho que é bem válido a gente falar, inclusive, perseverar no quê, né? Para deixar bem claro. Sim. Perseverar na fidelidade ao Senhor, perseverar na fé. Então, em tempos difíceis, no que nós perseveramos? Na fé. Na fé. Nós permanecemos fiéis ao Senhor até o fim. E é o que nos importa no final das contas. É o grande tesouro que recebemos e guardamos, né? Com certeza. Filipenses 1:6 diz: Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É o Senhor que começou, o Senhor que vai terminar. 1 Pedro 1:5 Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Somos guardados pelo poder de Deus. Você é guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Além de Deus perseverar os seus, Léo, a Bíblia ainda diz que Cristo intercede pelos seus. Romanos 8:34 diz: Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. João 17:11 diz: Sois guardados pelo poder de Deus mediante a... Desculpa, li o mesmo texto lá de cima. João 17:11 diz: Guarda-os em teu nome para que sejam um como nós. Isso aqui é o próprio Jesus orando e intercedendo por nós, né? E a gente percebe que todas essas garantias não vêm de poder humano, não vêm de capacidade humana, mas a gente vai encontrar todas elas em Cristo Jesus, no Espírito Santo e, né, através do poder de Deus. Certo. A gente estava Cristo intercede, Cristo nos persevera os santos, intercede por nós, e ele, outra garantia que colocou em nós, ele sela, né, um selo que ele coloca em nós, que é o Espírito Santo. O salvo, né, aquele que vão perseverar até o fim, ele tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. Aqui diz o seguinte: foste selados, Efésios 1:13-14 diz assim, foste selados com o Espírito Santo da promessa, e um pouquinho mais adiante diz, penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? A salvação. E qual é a garantia? O Espírito Santo. Penhor, como você já não fez um empréstimo aí no banco e teve que botar um avalista? Que, se alguma... Ele garante que se eu não pagar, ele que vai pagar, ele é a garantia. Certo. Falho, né? Falho. O Espírito Santo não. Ele é o penhor, ele é a garantia de que nós seremos salvos, né? Romanos 8:16 diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A gente já abordou várias vezes aqui que nem todo mundo é filho de Deus. As pessoas podem até dizer e tudo mais, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus e tal. Não, mas filho de Deus é aquele que Deus elegeu e é aquele que vai perseverar até o fim. O Roberto trouxe aqui uma questão, né, que a gente tem que ter piedade com as pessoas que estão, de certa forma, afastadas ou desviadas. Por que nós temos que ter essa... Ou que vieram de um lugar onde elas nunca tiveram contato, às vezes. Isso. E elas vêm cheios de vícios que nós consideramos mundanos, cheios de ideologias, né? Exatamente. Ninguém sabe quem é salvo. Os seres humanos, nós não temos o poder de saber quem é salvo. Só Deus sabe quem é salvo, quem ele elegeu. Só Deus sabe. É claro que um salvo, né, aquele que está perseverante na fé, ele demonstra frutos, não para nós, mas para Deus na sua vida. Quando se fala em perseverança dos santos, irmãos, a palavra perseverança está intrínseco nessa palavra o quê? Dificuldades, tribulação, momentos difíceis da vida, porque você persevera em meio a essa vida turbulenta, né? Você persevera em meio a essas questões que te desanimam, te frustram, mas isso não faz você perder a sua fé. Por quê? Quem te deu foi o Senhor, quem te elegeu foi o Senhor, quem sustenta é o Senhor, né? Quem colocou o selo em você do Espírito Santo foi o Senhor. Então, mas no fim, lá no fim nós vamos saber quem realmente é salvo. Por isso que nós temos que ter piedade, amor, zelo para com todos. Por isso, se Deus... E aqui surgem as questões, né? Começam a surgir. Se Deus salva quem Ele quer e quando Ele salva ninguém perde a salvação, por que pregamos o Evangelho? Justamente por isso. Porque nós não sabemos quem é salvo. Entende? Paulo vai trazer vários exemplos em suas cartas. Eu não me recordo agora. Inclusive teve Demas, Paulo vai escrever o seguinte, eu vou falar mais ou menos as minhas palavras. Eu me entristeci muito com Demas porque ele abandonou a missão que Deus deu para ele, porque ele amou
a essa era. Ele amou o presente século e por isso ele desistiu da sua vocação. Uhum. Aqui Paulo está literalmente falando de alguém que não era salvo, Uhum. né? Que nunca foi salvo. Ah, mas e como eu sei que eu sou salvo? Cara, você tem amor por Jesus Cristo, você crê que Jesus é o teu Salvador, você se dedica a sua vida para servir ao Senhor e você entende que é Ele que sustenta a tua fé. Entende? Sim. Demas, no exemplo de Paulo, e assim como outros, ele se desviou, na verdade, não foi um desvio. Ele nunca foi ovelha, né? Nunca foi um filho pródigo. Ele nunca foi salvo. Ele simplesmente desistiu, apostatou porque ele não era salvo. Aqueles que são salvos permanecem até o fim. Podem se desviar, podem ter momentos de fraqueza, mas o Senhor sempre vai atrair, né? Como um imã que você E falou. puxando um gancho que você falou, Léo, nós temos duas distinções muito importantes dentro do tema que nós estamos tratando, dos santos que perseveram. Nós temos duas advertências legais que são válidas serem ditas. E a primeira delas é justamente o que você está falando, a distinção entre os crentes verdadeiros e os falsos professos. Aqueles que dizem com a sua boca que amam a Cristo, que nasceram de novo nele, mas não o são. 1 João 2:19 é um texto muito importante dentro da doutrina da perseverança dos santos, Uhum. porque o João vai dizer o seguinte: aqueles que saíram do nosso meio, Saíram do nosso deixa, meio. a gente colocou só um trechinho do texto aqui, Uhum. mas para explicar. Estamos num contexto onde João está falando sobre algumas pessoas da comunidade que saíram da comunidade e os irmãos estavam preocupados com isso. E aí eles vão dizer o seguinte, João vai dizer o seguinte, eles saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Uhum. Então, saíram do nosso meio porque nunca foram dos tais. Sim. Estavam conosco, falavam como a gente, cantavam as mesmas canções, proclamavam o mesmo nome de Jesus, comentavam as mesmas cartas que comentávamos, falavam Uhum. dos mesmos assuntos bíblicos, não, ainda não, né? Uhum. Falavam dos mesmos assuntos espirituais que nós, mas no final das contas nunca foram dos Nunca nossos. foram. Então, existe essa distinção entre a ovelha perdida, entre aquele que está, sabe, tropeçando na caminhada, e a distinção entre aquele que estava no nosso meio, mas nunca foi um de Nunca nós. foi. Ah, então aquele fulaninho perdeu a salvação? Não, ele nunca foi salvo. Ele só estava É. ali. E tu percebe que são pessoas que são envolvidas com a obra. Porque se fizeram falta. Exato. E no caso ali de Demas, né, aquele que abandonou a Paulo na caminhada, cara, ele exercia um papel de apostolado, Uhum, né, um papel de liderança uhum, na igreja. E tu vê que. Mas quando Paulo diz que ele amou o presente século, quer dizer que, tipo assim, não tem como você amar. Quando diz, né, ele amou o presente século, é que ele sempre foi entregue a isso. Isso sempre pulsou dentro dele, porque o sim. Espírito Santo nunca foi o centro da sua vida, né? Ele nunca foi salvo. Então, por isso que Paulo destaca, ele amou o presente século. Um salvo, irmão, ele não ama o presente século. Um salvo, ele ama a eternidade. Um salvo, ele pensa naquilo que é eterno. Ele trabalha para o Senhor, ele vive para o Senhor, ele faz tudo o que faz pelo Senhor. Né? Não Uhum, por amor a essa era, porque ele sabe que isso aqui vai passar. amém. Mas a eternidade, ela vem, o julgamento vem, as verdades do Senhor se cumprirão. Então É ela verdade. ama o que é eterno, não o presente Uhum. século. Ela ama a obra do Senhor, né? Exatamente. Em outras palavras, nasceu de novo, né? E E- nasceu para uma nova Uma nova. natureza. Além então dessa distinção clara entre um cristão que está perseverando e um falso professo, a gente também tem a advertência de que a perseverança não significa perfeição, Uhum, né? com certeza. O crente ele pode cair, ele pode errar, ele pode pecar, Uhum, mas ele não se afasta da fé. Ele retoma, ele se arrepende, ele volta, né? Ele realinha o seu caráter com o caráter do Senhor, com né? certeza. Então, qual que é a diferença de um cristão que peca e de alguém que não nasceu de novo e continua vivendo debaixo de uma natureza do pecado? É que o pecado já não tem mais parte na vida do cristão. É diferente. Existe uma diferença drástica entre eu mentir e errar e entre eu ter uma natureza mentirosa. Existe uma diferença grande nisso. Entre eu tropeçar e eu viver no chão. Uhum, Entende? Então, nós não podemos, através dessa doutrina, justificar que pecar é normal. Como se, então todo mundo faz, eu também posso pecar. Não uhum. isso.
Pelo contrário, isso gera temor no nosso coração. No entendimento de que, apesar de tudo isso, o Senhor ainda está cuidando de nós. E o certeza. custo disso foi a cruz. É. O custo da nossa perseverança foi a cruz. Para que nós pudéssemos estar de volta e retomando em fé e vivendo de novo uma vida nova, né? E pegando esse gancho do livro de João, né? Tu falou sobre 1 João, mas João também vai falar, eu não lembro em qual dos seus livros, ele diz assim, aqueles que são salvos não pecam. Mas também em João ele vai dizer, aquele que diz que não tem pecado já pecou. Uhum. Então o João está se contradizendo? Não. Quando ele diz aquele que é crente e não peca, logo em seguida ele vai falar assim, ó, eu escrevi essas coisas para auxiliar vocês na caminhada. Entendeu? Não é que crente não peca, salvo não peca. Peca, mas como o Roberto falou, pecou, cara, se arrependeu, trouxe para a luz, se levanta, o Espírito Santo vai te dar misericórdia, vai trazer luz sobre a tua vida, vai te limpar e você vai ser posto de novo no caminho. Mas é diferente a pessoa que vive e ama uma vida de pecados, né? Vive em pecado deliberado, não pensa em arrependimento. Quando fala em arrependimento, isso causa raiva, asco, né? Não gosta de falar de arrependimento, não se sente entristecido quando peca, Não né? percebe a necessidade espiritual né? Exato. Não consegue. Não consegue. E outra questão, quando você abordou aqui, né? Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Aqui, só para não gerar essa dúvida nos irmãos, mas o irmão congregava aqui na nossa igreja e foi para outra. Irmão, não está falando sobre igreja, né? Sobre placa de igreja, mas sim da igreja de Cristo. Alguém que, porventura, saiu de uma comunidade, de uma igreja e foi para outra, porque se adaptou melhor lá, não significa que ela não é irmão. Não significa que ela não é salva, né? Claro que tem aqueles que estão em busca da igreja perfeita, né? E dá esses filme, né? dá um filme, em busca da igreja perfeita. E eu digo para esses irmãos, se você encontrar a igreja perfeita, irmão, não entre. Não entre, porque ela está perfeita e se você entrar, você vai estragar. Só um disclaimerzinho, né, cara? Quão orgulhoso é um coração desse, né? Nossa. Eu acho que esse é um dos sintomas de maior orgulho de um coração. É ficar pulando de igreja em igreja porque nenhuma é suficiente pra Nenhuma ele, é né? suficiente, irmão. Não digo, tipo assim, você perceber que não é bíblico. Sim, você sim. entender que não faz sentido. Sim. Você entender que é uma igreja entregue ao evento, entregue ao contemporâneo. Não, é bom que não esteja lá. Sim. Mas se, poxa, nenhuma igreja que você passa na sua vida, você consegue firmar raízes, aí o problema não é a comunidade, né? Não encontrei uma igreja boa pra mim. Essa é demais, né? Mas vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 10, no versículo 39, eu gostaria de destacar uma coisa. Diz o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele está fazendo um apelo realmente à perseverança. Ele diz assim, olha, aqueles que não são salvos, que não são crentes no Senhor, eles vão ficando pelo caminho. Entende? Mas nós não somos desses. Um pouquinho antes, no versículo 35, ele diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Qual confiança? De que nós seremos recompensados, salvos e eternamente salvos. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aqui, o escritor está falando o seguinte: uma das coisas também que nos sustentam na fé e nos fazem perseverar são o que? As promessas de Deus. Irmãos, Deus tem promessas para nós, promessas de salvação, promessas de eternidade, e quem nos prometeu é alguém que cumpre as suas promessas. Entende? Então isso nos faz também perseverar, porque é isso que nos move e nos faz ir adiante. Amém. O escritor diz aqui, se lembrem da recompensa e perseverem nela, porque vocês serão recompensados. Não retrocedam, né? Falando sobre se lembrar da recompensa e falando sobre essa nossa função no meio da perseverança, é válido a gente entrar no ponto de que existem ações humanas no meio desse processo. Não é como se nós fôssemos uma amoeba, né, que tá ali. Agora eu sou salvo, eu vou ficar aqui. Deus estica pra direita, pra esquerda. E Deus estica pra cima.
aí Deus faz uma bolinha, aí Deus faz um quadrado. Não, não Não é somos assim um que funciona. fantoche, né? Nós somos seres que nasceram para relacionamento, que têm inteligência, ou pelo menos era para ter, Uhum, brincadeira, e tem capacidade de discernir, de agir, e por aí vai. uhum, Então Deus não nos fez para sermos robôs apáticos. sim, O Senhor compartilha conosco a sua força para que perseveremos. Agora existe a nossa parte. sim, E Hebreus 12:1 diz assim, ó: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, Judas 1:21 diz: conservai-vos no amor de Deus. 2 Pedro 1:10 diz: procurai com diligência confirmar a vossa vocação e eleição. São todos textos que estão dentro daquela categoria que dizem: beleza, vocês são salvos pela graça e perseveram pela graça, ou seja, um favor imerecido. uhum, Mas isso não exclui o fato de que vocês precisam se mover e agir. sim, E que vocês precisam praticar boas obras e então vocês estarão confirmando. confirmando. Por quê? Porque a confirmação da salvação de vocês vem dos frutos. Uhum, Né? Então, a vida de perseverança no Senhor ela é uma vida ativa. É por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós meditamos, é por isso que nós estudamos a Bíblia, é por isso que nós falamos da fé, é por isso que nós procuramos nos tornar mais inteligentes a respeito da nossa própria fé, é por isso que nós estamos nos cultos de domingo junto aos sim, nossos irmãos, é por isso que nós temos o evangelismo, nós temos o culto infantil, porque tudo isso é ação em meio à graça do Senhor. Não conseguiremos fazer nada sem a graça, mas precisamos fazer muito com a graça. com certeza. E, na verdade, e essas ações, né, essas obras, a oração, o jejum, meditação, a comunhão com os irmãos, a participação no corpo de Cristo, somente quem persevera nisso e continua constante, continuamente fazendo isso, irmãos, são aqueles que são salvos. São aqueles a quem o Senhor chamou, aquele quem ele elegeu, aqueles a quem o Senhor Uhum. existe, inclusive é um assunto que a gente pode até trazer nos próximos estudos sobre a questão do chamado. Quando Deus chama, irmãos, o chamado de Deus é o chamado para a salvação. Aquele, e a gente leu aqui no início, né? Aquele a quem Deus, até vou ler o versículo inteiro de Romanos 8, para a gente entender mais profundamente esse versículo. Romanos 8:30 diz assim: aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Ou seja, todo o processo, desde a criação, da nossa criação lá, antes da fundação do mundo, até a nossa glorificação, é o Senhor quem está fazendo. E quem... Ah, como eu sei que eu sou salvo, então? Porque não tem... Pode chover canivete, não tem tempo ruim, não tem nada que aconteça que te faça desistir de uma vida de caminhar em santidade, de caminhar em relacionamento com Deus. Como eu sei que eu sou salvo? Cara, porque eu vou orar sempre, eu vou orar sem cessar, porque eu vou matar a minha carne, porque eu vou me submeter às leis do Senhor, porque eu amo a palavra, porque eu amo aquilo que Deus faz, porque eu amo os irmãos, porque eu amo a obra do Senhor. Eu vivo por ela, eu não amo esse presente século, eu não me dedico a ele, eu não sirvo a dois senhores. Então, o salvo verdadeiro, ele comprova que é salvo como? Através dos textos que o Roberto leu aqui. Não tem, mas tem os momentos que a gente tá Uhum. ali e tal, né? Ah, é meio assim, mas tu vai voltar. Tu vai voltar porque tu não sabe O viver próprio fora temor disso. do Senhor, né? Com É um certeza. princípio de salvação, assim, né? De percepção da salvação. Temer a Deus de fato, né? Você temer as ordenanças do Senhor, você temer a lei do Senhor, você temer o próprio Senhor enquanto um ser que se relaciona contigo. Uhum, Uma coisa que é uma percepção a respeito de Deus que é dada ao justo, sabe? sim. Que é diferente de uma pessoa que trata Deus como se fosse só mais uma coisa na lista de possibilidades do universo, sabe? Tem dois sentimentos que são gerados, né, nos salvos, né, nos eleitos de Deus, que é o amor pela glória de Deus e o ódio pelo pecado, É ou o verdade. ódio pelas trevas. Tu sempre vai viver a tua vida com esses sentimentos por trás. Você nunca mais vai enxergar o pecado como um dia você enxergou. Nunca. Sempre vai ter gosto amargo, né? Uhum. Sempre vai ser uma coisa assim que você consegue identificar. Não faz parte de mim. É inexplicável, na verdade. Uhum. Mas não faz parte de mim. Não como se eu não tivesse suscetível a cair, Uhum. mas você tem nojo, É. né? Tem pessoas, irmãos, que elas têm uma vida religiosa, muitas vezes nasceram na igreja e tudo mais, aquela história, né? Nasci na igreja, vivi na igreja, casei na igreja, morri na igreja.
Mas o pecado, quando elas pecam, a ganância, como é que se diz? A iniquidade dentro do coração não traz constrangimento, não traz tristeza para a vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela não é salva. Irmãos, nascer na igreja, ter uma vida religiosa, fazer ações, coisas com as mãos, coisas com a tua capacidade humana, não te salvam e não te ajudam a perseverar. Mas o salvo de Cristo, o salvo do Senhor, ele vai perseverar, ele vai fazer coisas com as mãos, ele vai fazer coisas com os pensamentos, ele vai fazer coisas. Todo o seu ser é dedicado à obra do Senhor e à glorificação do nome de Jesus Cristo. Então, você sabe, você percebe quando a pessoa né, tem essas características e dão frutos, né? Esses traços. E dão frutos. E é importante que você analise a si mesmo nesse aspecto. Com certeza. Né? Principalmente a si mesmo, né? Onde está a minha fé e se sou um salvo. Dá para saber que você é um salvo. Né? Você consegue. Sim. Né? Você consegue, pela graça do Senhor, analisar o coração. Sabe, analisar o meu coração e saber, eu estou debaixo do Senhor ou não. Você sabe, você pode mentir para todo mundo, mas você não mente para Deus, e você também pode, com um pouquinho de esforço, identificar em si mesmo se o teu coração está posicionado no Senhor ou se você só vive uma religião barata. Romanos 8:38 diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem guerras, nem tribulações, nem governos, nem pessoas, nem falsos mestres, líderes, nem pais e mães que não foram o que nós queríamos que fossem, nem filhos que nos rejeitaram. Nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria de citar um salmo, né, que Davi escreveu, o Salmo 51. Se no final desse estudo você puder tirar um tempo e ler esse salmo, você vai perceber quão profundo foi a dor que Davi sentiu quando pecou. E ele escreve esse salmo, ele diz: Senhor, não considere os meus pecados, esconda o teu rosto das minhas transgressões, me perdoa, me ajuda e tal. É um salmo muito lindo e serve para nós todos os momentos que a gente se sentir em pecado, nos sentir podres, nos sentir indignos da presença do Senhor. Que a gente só se sente indigno na maioria das vezes quando a gente faz alguma coisa de errado, né? Mas a verdade é que nós sempre somos. E Davi escreve isso e é uma oração, irmãos. É uma oração. Isso vai te ajudar a entender como você pode se achegar ao Senhor. Deus, ele te salvou. Então obviamente, é impossível que se você se volte para o Senhor, ele não vai te conceder misericórdia, perdão e te restituir de novo no caminho do Senhor. É impossível, porque se você é salvo, você é salvo. E você vai perseverar até o fim, porque o Senhor te guarda até lá. Glória a Deus por isso. Algumas perguntas que talvez possam surgir? Rapidamente, vou responder aqui. E o Léo responde. Fala aí. Léo, um cristão pode perder a salvação? Se ele for verdadeiramente salvo, não. Quem perde salvação mostra que nunca foi salvo ou regenerado. Léo, então por que alguns crentes se desviam? João 2,19 responde assim: não eram realmente salvos, suas ações revelam a sua condição real. Aquilo que a gente comentou, né? Os seus atos não comprovam a sua fé, né? E aqueles que vivem no pecado, mas dizem que creem, que são cristãos? A fé verdadeira se manifesta em frutos, e a ausência de frutos pode revelar uma fé falsa, como diz em Mateus 7:21 ao 23. Glória a Deus. Conclusivamente, a doutrina da perseverança dos santos honra a soberania de Deus, a eficácia do sangue de Cristo e a obra constante do Espírito Santo. Ela não promove passividade, mas uma vida de confiança e santidade. Não use como amuleto, né? Agora que eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação, eu vou praticar uns pecados aqui, então... Pelo contrário, cara, o salvo de verdade, ele não consegue ficar parado. Ele odeia o pecado e não consegue ficar parado, exatamente. É isso aí. Meu irmão, glória a Deus pela sua vida, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos você no domingo às 10 horas aqui na comunidade de Jeová Nissi para mais um culto maravilhoso, onde nós temos certeza que encontraremos você e sua família. Amém. E será um prazer. Até o próximo estudo bíblico e que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.